essas grades são tudo soltas, né? Do lado esquerdo vocês estão vendo também, são estruturas que são totalmente desmontáveis, né? Ele monta e desmonta ali em cima do pallet e eu consigo colocar um pallet por sobre o outro sem que o pallet de baixo receba o peso do de cima. Ali eu posso desmontar essa estrutura toda, né? Eu já trabalhei com esses dois tipos de estruturas. Essas grades aí eu colocava em materiais que não eram empilháveis, né? Que não faziam materiais que eram, por exemplo, meio que redondos, então não se encaixavam direito. Então você coloca tudo na gradezinha, coloca um pallet por sobre o outro e ganha aí altura para poder melhorar a sua armazenagem. Aí eu tenho também, volta para mim por favor, estruturas chamadas estruturas porta-pallet. Essas são muito utilizadas, muito mesmo. Por quê? Porque eu tenho armazéns muito grandes em que as mercadorias são movimentadas em unitizadas. Ainda vê o que é unitização mais na frente. São transportadas em pallets. Então tudo nesse armazém é em função de pallets. Então as estruturas porta-pallet, elas, como o próprio nome já diz, elas são montadas, são feitas de maneira a poder suportar pallets inteiros de mercadorias. E aí eu tenho vários tipos de estruturas que vão se diferenciar por dois elementos, que são o volume maior, né, ou seja, uma maior seletividade e concentração, né, de carga. O que é seletividade, gente? Quando eu falo uma coisa seletiva em armazenagem, né, que é mais seletivo, o porta-pallet é seletivo, é que eu consigo ter acesso a qualquer pallet que eu queira com apenas um movimento com a minha empilhadeira, né, com apenas um movimento com a minha paleteira. Eu não preciso tirar vários pallets da frente dele para pegar o pallet lá atrás. Então, quanto mais seletivo uma estrutura porta-pallet for, quer dizer que maior é o meu acesso a qualquer posição pallet, ou seja, a qualquer pallet que eu queira buscar. Então, os mais seletivos são aqueles que eu posso pegar com apenas um movimento e trazer para a separação. Tá ok? Então, mas, por outro lado, normalmente, quanto mais seletivo é uma estrutura porta-pallet, menor é a sua capacidade de armazenagem em pallets, né? Menor é a concentração de pallets, é a densidade de pallets. Isso aí compromete a capacidade do armazém de armazenar mais ou menos produtos. Então veja, quanto mais seletivo for uma estrutura de armazenagem, normalmente menos densidade de armazenagem ela terá, porque eu vou no mesmo espaço armazenar menos pallets. Quando eu opto pela seletividade, eu sei que naquele local eu poderia, dependendo da estrutura que eu escolhesse, ter uma densidade maior, ou seja, no mesmo espaço poder armazenar mais pallets de uma vez. Então, quanto mais eu apelo para a densidade, eu também sei que a minha seletividade vai ser comprometida. Então, veja que seletividade e densidade são valores, são grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais. Quanto maior for a seletividade, menor é a densidade. Quanto maior a densidade, menor será a seletividade. Então, vamos falar de alguns tipos de porta-pallets, de estruturas porta-pallets, e vamos trabalhar um pouco sobre esse conceito de densidade e seletividade. Vamos lá para o slide, por favor, Billy. No porta-pallet seletivo ou convencional, veja que o nome dele já é seletivo, né? Então já remete à seletividade. Esse é o mais que tem a maior seletividade possível, né? Porque ele permite acesso a todas as posições pallets do armazém. Então vamos lá para o slide, Billy, por favor. No porta-pallet seletivo ou convencional, ele permite acesso a todas as posições pallet, ou seja, qualquer pallet que eu queira acessar, não é, eu consigo com apenas um movimento. Não é? Eu vou lá com a minha empilhadeira, coloco o produto, a minha empilhadeira, o garfo lá no palletzinho, já puxo o pallet e levo onde eu quiser. Então, essa é a principal característica do seletivo convencional. Ele está mais adaptado a cargas de rotação relativamente altas, não é? Eu
posso ter aí produtos que tenham uma rotação um pouco mais baixas, porque como eu consigo acessá-lo da partir do primeiro movimento, ele pode passar algum tempo ali parado que não vai me atrapalhar muito. Eu consigo mudar o layout, né, gente, o arranjo físico do meu armazém muito facilmente, porque esse tipo de estrutura, ele é facilmente montável ou desmontável. Então, a qualquer momento eu posso desmontar ele rapidamente, já mudo do jeito que eu quero. Então, ele tem essa facilidade de montagem e desmontagem, ok? E ele é compatível com inúmeros equipamentos de movimentação ou pisos industriais. Ele é um tipo de equipamento que é o mais versátil de todos, na verdade, né? Então ele é compatível com inúmeros equipamentos de movimentação, empilhadeiras, paleteiras elétricas, carrinhos, paleteiras manuais. Então ele tem aí uma compatibilidade muito boa e também com pisos, né? Que o piso é uma coisa muito importante dentro de um armazém. A altura de um porta-pallet seletivo é limitada apenas pelo alcance dos equipamentos de movimentação de materiais. Ou seja, eu posso ter uma altura aí quase que ilimitada. O que vai limitar a minha altura é até onde a empilhadeira que eu vou trabalhar para buscar esse pallet consiga alcançar. E quanto mais alta ela puder ir, maior poderá ser a altura do meu equipamento de porta-pallet, ok? Tem um fácil gerenciamento de estoque, né, porque ele é altamente seletivo, ou seja, eu consigo verificar cada pallet se eu quiser a qualquer momento. Então eu consigo gerenciar melhor meus estoques, fazer a rotatividade, primeiro que entra, primeiro que sai, de maneira muito mais tranquila, de maneira muito mais fácil. A densidade dele é pequena, né? Menor que nos outros sistemas. Por quê? Foi o que eu falei. Quanto mais seletivo for, menor denso ele será, porque ele terá a capacidade de armazenar menos pallets no mesmo espaço dentro do armazém. E ele tem um controle total, como eu falei, né? Do FIFO, né, que é First In, First Out, ou o PEPS, que é em português, primeiro que entra, primeiro que sai. Aí está alguns exemplos de porta-pallets seletivos, né? Tá vendo como eles são bem altos, né? Você tem aí entre os porta-pallets espaços suficientes para que a empilhadeira consiga atingir, né, e consiga girar dentro desses corredores para poder ficar de frente e coletar o pallet lá em cima ou em qualquer ponto que se faça necessário. Né? Tem aí na foto da direita, você tem lá atrás, lá no final desse corredor do meio, uma empilhadeira buscando lá um pallet lá dos lances superiores da estrutura porta-pallet. O porta-pallet drive-in ou drive-thru, ele tem na verdade, ele é feito, volta para mim por favor, Billy. Ele é muito parecido com o porta-pallet seletivo, só que ele agora, ele tem uma particularidade que a empilhadeira consegue entrar, né, no interior desse porta-pallet, e eu consigo fazer uma fileira de vários pallets que vai vir trabalhando e se amontoando um na frente do outro. Então, com o drive-thru ou drive-in, eu consigo, no mesmo espaço, normalmente armazenar até o dobro de pallets que eu armazenaria num porta-pallet seletivo, certo? Só que, como eu coloquei aqui, armazena aproximadamente o mesmo número de pallets de um seletivo na metade do espaço. Volta para o slide, por favor, Billy. O que quer dizer? Que no mesmo espaço eu posso colocar aí o dobro, né, dos pallets que eu armazenaria num porta-pallet seletivo. Eu posso controlar esse produto apenas no caso do drive-in, né? O drive-in ele só tem uma entrada. Então sempre o primeiro que vai sair foi o último que entrou. Então eu tenho aí um controle prejudicado do meu primeiro que entra, primeiro que sai. Agora no drive-thru eu tenho duas entradas, uma em que a empilhadeira deixa o produto e a outra que a empilhadeira pega o produto do outro lado. Então eu tenho aí um controle também do PEPS, né? Primeiro que entra, primeiro que sai. Só que eu tenho uma altura limitada para 11 metros, né? Que são 11.000 milímetros.